Fala galera, Lucas Silva de volta aqui dando continuidade ao nosso blog usando o Laravel e o Inertia. Nesse vídeo a gente vai fazer o sistema de login do nosso blog. Antes de mais nada, no vídeo passado a gente executou a migration do nosso sistema, o que fez com que o Laravel criasse a table correspondente a model de user para a gente poder usar. Se você reparar na model de user padrão que vem no Laravel, ela já tem todas as extensões necessárias para que essa classe funcione como algo autenticável, né? Então a gente tem o user authenticatable declarado na classe. Só recapitulando em que estado a gente parou no vídeo, porque também eu deixei parado o código aqui esses 2 dias. Se a gente vir aqui, a gente tem o pages.auth login e ele está basicamente fazendo um vmodel nesses 2 inputs, na qual ele cai nesse useForm e a gente faz um post, e esse post está caindo em controllers.auth login no método de store, então com o dydump. Então se eu vim aqui eu digitar meu e-mail @gmail.com 123 e submeter, ele vai me mostrar uma modal com o dydump que tem no backend. Para a gente conseguir fazer um login, obviamente que eu vou precisar de um usuário para a gente logar. Se a gente vir no env, só para recapitular, nosso banco de dados é o Laravel Videoaula, e se eu vir aqui no localhost, Laravel Videoaula, a nossa table de users não tem usuário nenhum. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar na rota inicial mesmo do meu, pode ser na tela de login mesmo, no index. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um use aqui no illuminate support facades e vou pegar o hash, que é para poder criar uma senha e essa senha entrar hasheada no banco. Depois eu vou pegar também a model de user, então use app models user, e eu vou criar um usuário inicial aqui para o meu banco. Se eu vir no fillable dessa classe, os campos que ele pede são um name, um e-mail e um password. Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui o meu user é igual a user create, name vai ser Lucas, e-mail vai ser videoaula@gmail.com, que não é necessariamente um e-mail meu, e o password vai ser o hashmake, desculpa, da senha 123. Se eu vim aqui e der também um dydump no user, a gente vai ver que se eu voltar na tela de login e simplesmente entrar nessa tela, eu tenho que ter aqui um data de uma model de usuário. Então se eu der um refresh, a gente tem aí um cadastro para a gente poder usar, que é videoaula 123. A gente pode agora apagar essa linha de código e também apagar os dois. Vamos apagar os dois imports, as duas importações aqui. E agora a gente pode realmente tratar de logar esse usuário. Eu vou novamente precisar de uma informação aqui para poder fazer isso, que é a façade de auth. Então use illuminate support de novo, facades de novo, dessa vez o auth. Se eu vir aqui embaixo, o que eu consigo fazer agora é o seguinte, eu posso colocar aqui, eu posso negar a nossa ação de login para ver se eu não conseguir, e se eu conseguir eu redireciono meu usuário para uma área que vai ser restrita do nosso sistema. Então eu vou colocar aqui que se eu não conseguir a tentativa, attempt de login, puxando do request validated, o request validated nesse caso são os fields que foram validados desse meu request. Que no meu caso, se eu vir no requests, login requests, a gente tem os dois fields de email e password, que são justamente os fields necessários para login. Se não me engano, essa é a sintaxe, necessários para login do meu usuário. Se eu não conseguir, eu vou dar um redirect back, ou seja,
redirecionar o usuário de volta para a tela na qual o request foi inicialmente feito, nesse caso o meu index, with errors, e aqui dentro eu posso passar a mensagem que eu quiser. Se eu colocar aqui message, sei lá, não foi possível efetuar o login, e do contrário é porque deu certo, então eu vou fazer um redirect para uma route que eu vou chamar de dashboard. Esse meu dashboard ainda não existe, então vamos na tela vamos no routes em web e eu vou criar um novo group. Vou copiar esse group, vou colocar aqui embaixo, e esse group vai ser o do dashboard. Esse group eu vou criar uma rota principal dele, vou copiar essa rota de cima aqui, vai ser a rota barra, que vai ser quando ele cair no dashboard, e eu vou chamar um controller chamado de dashboard controller. Eu não tenho ainda esse controller, mas ele vai cair no método de index. Dashboard vai ser o nome dessa rota. Eu preciso agora desse controller. Por enquanto a gente não tem esse controller. Eu vou criar ele sob a namespace de dashboard para ficar mais lógico. Então PHP artisan make controller dashboard controller, e aí ele vai criar sob essa namespace dentro aqui dos meus controllers. Preciso agora então do meu método de index para representar que eu estou na tela do meu dashboard. Então return inertia, que eu ainda não puxei, render dashboard barra index, que vai ser minha tela principal. Preciso puxar o meu inertia aqui em cima, e agora preciso desse meu componente para poder exibir a tela. Então a gente vem em resources, views, pages. Nesse caso vou criar aqui o equivalente a namespace dentro das views do dashboard, e vou criar o meu arquivo de index. E aqui dentro eu vou simplesmente criar um template na qual eu vou digitar: este será o dashboard. Só para eu conseguir visualizar também, eu vou fazer uma última coisa. Lá no layouts a gente tem que todo o conteúdo cai dentro do section, e esse section, só para eu poder visualizar, porque vai ficar horrível, eu vou colocar um BG EB, que é um cinza. Então toda a tela, se eu voltar aqui, então por exemplo no login, ela vai ter esse background estranho aí. Beleza. Então agora, e outra coisa, já que eu coloquei essa cor, eu vou voltar agora no meu componente de login, né? Então auth login, e aqui a gente tem esse meu text white do pré. Aqui eu vou colocar text slate 600, não, vamos colocar 700. Beleza, então vamos tentar aqui fazer o login. O meu e-mail era videoaula@gmail.com e a senha era 123. Então, se eu der um Ctrl Shift T aqui pra gente visualizar se ele der algum erro, e digitar aqui videoaula, vamos primeiro digitar errado a senha aqui, por exemplo. Eu digitei a senha 5555 e eu vou enviar. Então ele está enviando e ele vem com a resposta de que não foi possível efetuar o login. Então teoricamente, se eu digitar agora 123, eu tenho que conseguir logar. Ele vai me redirecionar para dashboard, que é aquela rota que eu não estou restringindo ainda. Então se eu entrar aqui, ele tem que me mandar para dashboard. Alguma coisa aconteceu aqui. Ele está falando que dashboard controller não existe. É um bom sinal, porque significa que ele está me redirecionando para lá, mas ele não está puxando esse dashboard na minha rota. Então eu venho no web, né, que é onde a rota é declarada, e puxo aqui em cima, juntamente com os demais controllers, o meu dashboard controller. Só um segundo. Beleza? Tava checando meu celular. Certo. Então agora que a gente tem o controller, se eu novamente, por exemplo, agora que eu parei para pensar, é necessário também a gente colocar uma validação que se ele entrar na tela de login, mas já tiver logado, é importante que eu consiga redirecionar ele.
Por enquanto vamos deixar isso para lá, vamos fazer assim, ó. Se eu pegar essa URL, abrir uma URL anônima e digitar dashboard, nessa URL anônima eu claramente não estou logado, mas eu estou ainda vendo o meu dashboard. Então se eu vir no meu web, o grupo do dashboard eu posso restringir ele inteiramente para só pessoas que estiveram logadas. Então eu vou colocar um middleware, e esse middleware vai ser o middleware auth. Esse middleware auth ele vem automaticamente numa instalação nova do Laravel. Então para você ver ele, você pode vir em app http middleware e a gente vai ter o authenticate. E basicamente o que ele faz é que ele fala assim, que se não tiver logado, né, ele redireciona para o login. E nesse caso o login a gente tinha declarado antes aqui, né? Então se eu vim aqui agora e der enter aqui na janela anônima, ele cai no login. Mas se eu vim aqui e digitar dashboard, ele vai me deixar entrar no dashboard. Por enquanto a gente não tem funcionalidade de deslogar, mas se não me engano dá para apagar os cookies por aqui ou então por aqui. Deixa eu ver, application cookies, dá para vir aqui e apagar todos os cookies que existem. Então apaga os cookies, e se eu entrar aqui de novo, ele não vai estar mais me permitindo acessar aquela tela. Vou fechar aqui a janela anônima. E continuando aqui agora, eu preciso ser capaz de mostrar os erros toda vez que algo acontece. Se eu, por exemplo, submeto sem preencher nada, ele já me vem 2 erros ao mesmo tempo. Só que eu não quero mostrar os 2 erros ao mesmo tempo. Eu quero mostrar um erro por vez, mesmo porque a gente tem o outro erro que ele não é específico para um field. Por que eu estou falando isso? Por causa que existem maneiras... eu já vi situações na qual as pessoas fazem de modo que o erro para cada field apareça embaixo do seu respectivo field, o que também é legal, mas eu vou colocar um erro por vez aqui em cima. Como que eu faço isso? Bom, a gente tem esse formato aqui do objeto de errors, que é do objeto de form. Ele vem como um objeto cuja key é o nome do field e o value é o texto que eu quero exibir. Só que o que me interessa é o texto e apenas um por vez. Então o que eu posso fazer? A gente sabe que quando não tem erro, o objeto ainda existe, só que ele é vazio. Então como que eu checo se não tem nada aqui? O que eu posso fazer é o seguinte: eu posso vir no index do meu login e declarar que aqui em cima, vamos por exemplo criar aqui uma div class p3 bg red, vamos colocar esse red, text red, vamos colocar esse red, e deixa eu escrever alguma coisa. Então ele está aí alguma coisa. O que é que eu posso fazer? Eu posso dizer que eu só quero que essa div apareça mediante uma condição do view, que é um vif. Vamos inclusive colocar um embaixo do outro para ficar mais legível. Então, somente se. Então eu quero contar quantos elementos existem dentro desse objeto. Só que para eu contar os elementos, eu vou transformar esse objeto em um array. Então o que eu posso fazer é que eu posso falar assim: if object.entries do meu form.errors.length for maior do que 0, então se a contagem de entries, que é de entradas, no meu errors for maior do que 0, essa div exibe. Então por enquanto, se eu digitar alguma coisa, eu imagino que ele vai exibir, vamos colocar, sei lá, outra coisa, só pra gente ver que ele está mudando. Então outra coisa, porque ele manteve o estado de que existe um erro. Então, como que eu exibo esse erro agora? O que eu posso fazer é que eu posso colocar aqui e puxar de dentro desse entry. Só que o que eu quero, né? Eu quero os valores desse objeto, e eu só quero o primeiro valor dentre os valores. Então eu falar aqui object.values do meu form.errors, eu quero apenas o objeto, o primeiro dos valores. Então se eu der Ctrl S aqui, a gente vai ver que the email field is required.
Se eu colocar aqui agora um e-mail qualquer, tipo e-mail qualquer, @gmail.com, senha qualquer, o erro que vai vir vai ser o meu outro erro, que é em português. Então você pode perguntar, Lucas, como que eu faço para traduzir o erro padrão do Laravel, que é em inglês? Eu posso vir então no meu login request, que é aqui, cadê? Deixa eu minimizar aqui. Request, login request. E criar um método chamado de messages. Esse método me permite retornar fields que representam o estado na qual a mensagem vai aparecer, como key, e values, que seriam a tradução daquele estado. Então, no meu caso, por exemplo, email.required vai ser o e-mail é obrigatório. Email.email, o campo de e-mail precisa ter um e-mail válido. E-mail válido. Deixa eu ver se está gravando direito. Ok. Password.required, o campo de senha é obrigatório. Password.string, o campo de senha deve ser uma string. Se eu agora vim aqui, ó, qual que foi o erro que ele falou? Vamos digitar, por exemplo, sem o e-mail. Então, se eu submeter aqui agora, ele veio dizendo que o e-mail é obrigatório. Então, beleza. Agora que a gente já consegue exibir as mensagens de erro, vamos fazer o seguinte, vamos remover de lá aquele meu pré do login, que eu não preciso mais dele. E eu vou fazer mais uma coisa. Tem mais um detalhe que eu quero mostrar para vocês, que dá para acrescentar nesse vídeo. Repara que o objeto de form, ele vem com esse field process. O daqui de cima, processing, que por padrão ele é false. Isso aqui é útil porque muitas vezes, dependendo de como que é a conexão do teu usuário e de qual usuário está usando o sistema, né? A pessoa clica e não vê nada acontecendo e ela clica de novo. Então você acaba tendo múltiplos requests para o seu back-end sem necessidade. O que eu posso fazer? Checar que enquanto estiver sendo processado o primeiro request que a pessoa clicou, eu impeço ela de clicar de novo, desabilitando o botão de entrar. Então eu posso fazer o seguinte, aqui no nosso button, eu vou passar uma propriedade nova chamada de disabled, que não existe ainda, porque bom, assim, a propriedade disabled funcionaria diretamente no input de button se eu tivesse ele direto na tela, mas aqui é um componente, então no caso eu estou passando uma propriedade para esse componente. Essa propriedade ela vai ser basicamente boolean, então o que eu vou estar passando para ela vai ser diretamente do form.processing. Lá dentro do meu button, que está em components assets default button, eu vou dizer que ele vai aceitar, ele já aceita um path e ele também vai aceitar um disabled. E esse disabled vai ser do type boolean e ele vai ser default false, ele não é desabilitado por padrão. O meu botão, então a gente tem duas situações. Numa situação ele é um link, né, quando tem o path, e na outra situação ele é um button quando não tem o path. Deixa eu então colocar uma embaixo da outra. Então eu vou falar o seguinte. Eu vou falar basicamente que disabled, que é no caso a propriedade do botão do HTML, vai ser com base na propriedade que veio da props do componente, que no caso é essa própria aqui. Então eu vou passar disabled. Ou então, para não ficar um pouco confuso, vamos chamar de is disabled e disabled. Então aqui vai ser o is disabled e do lado de fora, no caso do lado de dentro, disabled. Então com isso eu posso inclusive testar. Falta mais um detalhe para poder funcionar. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dizer que esse botão, quando for disabled, ele vai ter um background de slate numa cor estranha para representar que aquele botão não está ativado. Vamos manualmente passar que eu quero que seja true. Então, ó, se eu der um Ctrl F5, eu acho que por causa do cache alguma coisa, tá vendo? Ele tá, ó, não consigo clicar, ele não tá verde, não clica. Então, posso voltar aqui e deixar então com o form.processing
e isso já garante que vai ser somente se a pessoa não ainda puder clicar que ele vai estar ativo. Agora, uma outra coisa que é interessante a gente fazer nesse formulário é o seguinte: a gente vai ter possivelmente que usar muitas vezes essa estrutura de div com label com input. Então faz mais sentido que a gente crie um componente que encapsule essa ideia de input para a gente poder reutilizar quando, por exemplo, a gente vai fazendo o dashboard do nosso blog. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar dentro de assets uma nova folder chamada de form, que pode ser que a gente venha criar mais componentes depois. E dentro desse form eu vou criar um base input.view. Esse meu base input vai ter um template, e esse template vai ser basicamente essa estrutura que a gente está criando aqui, ó. Vou colar ela literalmente aqui dentro. A princípio, vamos tirar o vModel, que eu já vou falar sobre o vModel, que vai ter uma particularidade aqui. Vamos somente deixar que esse input apareça, mas antes vamos fazer uma pequena mudança. Eu vou colocar um script type, um script setup aqui em cima, e eu vou dizer que eu vou definir as props, define props, e eu vou dizer que ele vai receber uma props que vai chamar label. E essa props, ela vai ser um type de string e ela vai ser default vazio. Eu vou passar essa prop aqui para dentro, label. E esse type, vamos deixar como text por padrão, eu já chego nesse detalhe também daqui a pouco. Então, se eu agora chamar esse meu componente dentro do meu input, teoricamente eu devo conseguir visualizar. Mas, para a gente ver se está funcionando, vamos remover esse input, vamos dar um Ctrl S. Então, você vê aqui, eu só tenho o input de password. Eu vou agora aqui em cima e vou importar esse meu componente. Então, vai ser o base input, ele vai vir de assets, form barra base input. Eu vou vir aqui embaixo agora, onde a gente antes tinha a div do e-mail, e eu vou colar o base input e vou passar para dentro dele a props que eu chamei de label, que vai ser e-mail. Então, se eu vir aqui, temos aí o mesmo input de antes. Só que agora, como que eu vou fazer para eu linkar o que está escrito dentro desse input com o meu form, use form do lado de fora do componente? Bom, tá, vamos lá. Como que eu faço isso? Vamos tratar uma coisa de cada vez. A primeira coisa que eu posso fazer é que eu posso dar vModel em alguma coisa dentro desse input e depois passar isso para fora do componente para o meu formulário de login receber. Então, eu vou criar então uma constante aqui dentro, que eu vou chamar de input value, e ela vai ser vazia inicialmente, e ela vai estar vModel com esse input. Então, input value. Se eu agora printar o que eu estou digitando, tipo num parágrafo aqui, diretamente dessa input value, eu vou conseguir novamente, se eu der um Ctrl F5, imagino eu, teste. Ah, tá, verdade. No caso aqui, para eu conseguir fazer esse tipo de coisa, o que eu tenho que fazer é puxar daqui, importar do view um hook chamado ref, que ele cria uma referência que ela é reativa de alguma coisa na tela para mim. Nesse caso, a coisa vai ser o meu input. Então, import from view, e aí agora eu consigo colocar dizendo que esse meu input value vai ser, na verdade, uma referência de uma string vazia, que é então passada para o meu input, que então vai ficar trocando esse valor. Então, novamente, agora se eu vim aqui digitar alguma coisa, eu consigo fazer o vModel dessa informação. Beleza. Tá, mas então como que agora eu passo essa informação para lá? Seria legal se eu conseguisse vir aqui fora e falar de novo o meu vModel com o meu form.email. E é justamente isso que a gente vai fazer, só que tem um caveazinho que a gente vai ter que modificar. Quando eu passo o vModel para dentro de um componente, ao invés de passar para um input diretamente, esse vModel ele faz algumas coisas ao mesmo tempo. Ele está realmente fazendo o vModel da saída de algum valor desse input,
só que ele está passando para esse input uma propriedade nativa do Vue.js chamada de model value. Esse é o nome da propriedade. Então eu posso aceitar essa propriedade dentro da minha define props. Ela vai ser a model value e ela é uma string, e o default eu vou colocar também vazio. Beleza, estou recebendo a model value. Como é que eu vou fazer agora para passar esse valor para cá? Porque se eu tentar, eu não vou demonstrar aqui, mas se eu tentasse fazer um vModel direto no model value que eu estou recebendo, eu ia receber uma mensagem de erro. Vamos até tentar, acho que não vai nem dar certo de primeira, mas se eu colocar aqui, ó, e tentar digitar, se eu vir aqui, ó, provavelmente, deixa eu ver se ele vai acusar o erro. Nem dá erro, mas se fosse, acho que se fosse no outro modo de fazer aqui no Vue, ele dava o erro. Mas basicamente eu não posso modificar a informação que veio de propriedade. A informação da propriedade ela é read-only, eu só posso ler ela. Tá bom, então como que eu vou fazer para isso ser modificado? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é que eu vou guardar todas essas propriedades em uma constante que eu possa referenciar depois. Então vamos guardar aqui, const props é igual a essas são as minhas propriedades, beleza. Agora eu vou transformar esse meu input value em um valor computado. O que é um valor computado? Um valor computado, ele é basicamente um valor que ele é referencial também, ele é reativo, só que você manipula ele dentro de um método, que também é um hook do Vue, chamado de computed. Então eu posso puxar aqui computed, e eu vou dizer que o input value ele vai ser computed. Ok. Vou passar um objeto aqui que é o seguinte. Qual é o valor que eu quero que seja o valor inicial do meu input? Em outras palavras, como que eu quero pegar esse valor? Eu vou usar então o método de get para informar que eu quero pegar o valor inicial dessa minha constante input value. Da onde que está vindo esse valor inicial? A gente sabe que está vindo do model value. Então lá de fora eu estou passando para dentro do input o valor inicial dela, que no caso é vazio, undefined, né? Então eu vou dizer que no caso ele vai ser eu vou retornar de volta o props.modelValue. Beleza, então agora a minha propriedade input value, minha constante, tem o valor inicial que veio de fora. Vamos testar isso? Se eu vim aqui, ó, e declarar manualmente que o e-mail vai ser inicialmente alguma coisa, e der Ctrl S, e der F5 só para garantir, olha só. A gente vai ver alguma coisa digitado inicialmente ali, porque eu estou passando o model value para dentro e setando ele imediatamente com o computed. Eu estou computando essa informação diretamente no input value. Beleza. Vamos tirar isso daqui para não ficar esquisito. Vamos voltar para undefined. Beleza. Como que agora eu pego o que a pessoa está digitando no input e passo de volta para esse model value, de modo que, obviamente, ele seja um autorreferencial, né, nesse caso. Eu vou então setar. Então toda vez que esse valor for setado, eu vou receber ele dentro dessa função e eu posso passar ele de volta para o meu model value. Mas como que eu faço isso agora? Eu acabei de dizer que eu não consigo modificar uma propriedade. Como que eu vou modificar a minha propriedade model value? Bom, a diferença de uma propriedade comum para a propriedade model value é que ela tem um emit próprio nativo do... É um evento. Eu vou emitir um evento para o meu para o Vue, que fala assim, ó, Vue, eu quero que você atualize o valor dessa propriedade através desse evento. Para eu fazer isso, eu vou fazer um emit de um evento nativo chamado de update model value com o meu valor que eu estou recebendo da função. Só que esse emit não está aqui, eu tenho que importar ele. Então eu venho aqui em cima, não é necessariamente importar, eu tenho que declarar ele, né? Vou falar aqui então, const emit é igual a define emits, e o emit que eu vou estar usando nesse caso é esse emit aqui. Então toda vez que eu precisar fazer, isso no caso de você estar usando Composition API, porque se você tiver
não estiver usando Composition API, isso é, se não tiver com setup aqui e tal, e aqui for um export default, o seu método com as coisas dentro, você no lugar de fazer emit seria this emit, seria dessa forma. Mas como eu estou usando o Composition API, eu declaro que eu vou emitir esse tipo de evento, e aqui dentro eu posso usar e acessar esse tipo de evento para passar as propriedades. É a mesma coisa, só que eu tenho que essencialmente importar para dentro do meu código. Então agora já deve estar funcionando, olha só. Se eu tirar daqui esse vModel binding e deixar exibindo, por exemplo, aqui fora, ó, na verdade acho que a gente já tem, né? Já tem, no caso. Então se eu deixar ele exibindo aqui fora, digitar aqui e-mail, olha lá, ó, e-mail@teste.com, tá vendo? Eu já consigo fazer isso. E agora é só uma questão de voltar no meu login, arrancar o daqui também, ó, copio esse e coloco aqui. Digo que esse é o password, é a senha, e aqui é o password. Então, tá aí, ó. Agora tem o último detalhe. Como que eu volto meus inputs para os types corretos? Bom, tem também um macete que dá para fazer, que eu posso passar uma... Então, veja bem, eu tenho as minhas propriedades, eu tenho a propriedade label, eu tenho a propriedade model value que eu estou recebendo, e eu tenho os atributos, que não são propriedades, eles são atributos extras, que não estão na minha definição de propriedades. Se eu quiser que esses atributos sejam imediatamente inseridos no caso, no meu input, eu vou ter que linkar ele, fazer um bind dele com esses atributos. Eu vou vir aqui e vou falar vbind, e existe uma variável, por assim dizer, que ela é exposta para o template nesse caso, que ela é cifrão attr's. Então, ele está falando assim, ó, beleza, toda propriedade, todo atributo que for passado para esse componente, atrele diretamente ao meu input. Então, ele sabe diferenciar o que são as minhas props do que são os atributos. Então, se eu vim aqui e colocar que ele vai ser type e-mail, e falar que ele é type password, e voltar aqui, ó, se eu der um Ctrl F5 por causa do cache, espera aí que deu algum problema aqui, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada, vou dar um pequeno pausa aqui para ver o que eu fiz errado, para não tomar muito tempo do vídeo, já volto. Na verdade estava na minha cara aqui, né? Eu estou sobrescrevendo o type dentro do componente como text. Então se eu der Ctrl S agora, tá lá, já reconheceu que o input é password. E eu poderia passar qualquer outro tipo de coisa aqui, por exemplo, eu poderia passar, no caso aqui, né? Poderia passar, por exemplo, que aqui vai ser max length de, sei lá, eu quero só 5 caracteres. Então se eu vim aqui digitar Ctrl F5, se eu digitar mais do que 5, 1, 2, 3, 4, 5, eu não consigo passar de 5 caracteres. Então é isso para esse vídeo. No próximo vídeo a gente pode talvez começar a mexer com o dashboard, fazer alguns outros tipos de validações que vão nos servir ao longo do desenvolvimento.